Seja bem-vindo à Escola do Discípulo, eu sou o Felipe Bittencourt e nós estamos na exposição da Carta aos Hebreus. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 11, que a gente começou na aula passada, e se der tempo, isso a gente vai descobrir juntos, porque eu também não sei, nós vamos iniciar o capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Lembrando que nós estamos fazendo a exposição da Carta aos Hebreus toda. Se você não assistiu alguma aula, vai lá na playlist que já tem todas as aulas lá, com todos os capítulos para você aprender aí juntos. A gente está aqui na Escola do Discípulo, que você já conhece. Se você está vindo pela primeira vez aqui, está vendo esse vídeo pela primeira vez, deixa aqui nos comentários para a gente te conhecer também. Lembrando que, infelizmente, essa não é uma aula ao vivo, nós estamos em transmissão, você está assistindo, mas ela não está ao vivo, então eu não vou poder interagir no chat junto com vocês, mas você já pode deixar de onde você é, né, de qual estado, qual localização, talvez até fora do Brasil, e também aí no chat se você está assistindo pela primeira vez. Lembrando que nós sempre lemos os comentários, então se você tiver alguma dúvida, estiver assistindo a gravação, deixa aí também que vai ser um prazer a gente poder responder a você. Nós vamos continuar, como eu falei, o capítulo 11 aqui da Carta aos Hebreus. A gente iniciou na aula passada, é um dos capítulos mais importantes dessa carta quando a gente fala sobre fé. A gente falou na aula passada sobre o que é fé, a gente viu o ambiente em que a fé é gerada, o objeto de fé, que é o próprio Deus, e depois a gente falou sobre a fé que agrada a Deus. A gente pulou alguns capítulos, obviamente, porque esse capítulo 11 ele é muito extenso e ele dá vários exemplos de fé, de homens de fé, mas a gente não leu. É como se o autor de Hebreus ele falasse o que é fé e depois desse exemplos de pessoas que viveram essa fé. Então a gente não leu isso, depois você pode ler esses capítulos, esses versículos que a gente pulou, que você vai ver o exemplo da parte teórica que o autor de Hebreus está falando. E a gente vai continuar no versículo 13, tá? Que é a nossa, aqui no capítulo 11, que dá continuidade nesse capítulo inteiro que fala sobre fé. Lembrando que se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você assista para você entender esse capítulo todo que a gente está falando aqui, ok? Então, antes da gente começar a ler aqui, eu vou fazer uma oração, quero orar junto com você. Você pode fechar os olhos aí no seu lugar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, mais uma vez, Pai, onde a sua palavra vai nos ensinar, vai nos comunicar. Deus, como tem sido até agora, até então, que esses capítulos, esses versículos possam nos confrontar para a gente aprender mais do Senhor e viver praticando na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas, essa fé que a sua palavra nos fala. Em nome de Jesus, amém, amém. Vou pedir mais uma vez, se você estiver assistindo, curtir aqui e compartilhar com alguém. Esse estudo está sendo bênção para você, pode abençoar a vida de outras pessoas. E lembrando que quando você curte, esse vídeo vai de encontro a outras pessoas que são parecidas com você, que gostam de exposições, gostam de estudar a Bíblia, e o YouTube vai mostrar para elas. É uma maneira da gente divulgar nosso trabalho de forma orgânica. Então, se você estiver assistindo, dá a sua curtida aí. Então, vamos lá. Versículo 13 diz o seguinte, capítulo 11. Todos esses, ele está falando de todas essas pessoas que a gente já falou anteriormente, tá? Viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Olha que interessante. A gente lendo até o versículo 12, a gente vê o que é fé, o ambiente de fé, a gente vê uma fé que agrada a Deus, a gente vê exemplos de pessoas que viveram essa fé que agradava a Deus. E quando a gente lê até o versículo 12, parece que essa fé que a gente pode ter também, a partir desses exemplos de homens e mulheres, parece que é uma fé que sempre vai nos levar a locais, ambientes, resultados positivos, resultados bons. Então a gente precisa ter fé que Deus vai nos abençoar, que Deus te agrada disso, que Deus vai nos recompensar, que é uma coisa que a gente viu na aula passada, mas nem sempre, nem sempre. É aqui que o relato, né, do Evangelho, é aqui que a visão cristã, é aqui que o Evangelho nos comunica que muitas vezes aquilo que vai ser bom pra gente, ou a nossa verdadeira recompensa, não está nessa vida. Isso é muito interessante, né? O que acontece? Essa fé que nós temos, ela procura uma outra pátria. Muitas pessoas tendem a pensar a vida cristã somente em termos de um evento definitivo no passado. Nós falamos sobre ter nascido de novo ou decidir por Jesus,
como se isso fosse toda a vida cristã. Então, quando a gente vai comunicar, por exemplo, testemunhar da nossa vida, a gente sempre fala do passado, da nossa conversão, de quando Deus nos encontrou, de quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Contudo, a ideia de andar na fé mostra que a vida cristã é uma peregrinação cujo destino não está nesta vida, mas somente distante na próxima. E é isso que a nossa passagem explora à medida que continuamos a estudar a fé presente de Abraão. Então ele está usando o exemplo de Abraão, até que a gente vai ver que saiu da sua terra e foi para uma outra terra, né? O texto nos apresenta 3 pontos, esse pedaço que a gente leu, do versículo 13 ao versículo 16. O fim da jornada de fé, a fé deixando sua casa terrena e, por último, a fé buscando o lar verdadeiro e celestial com Deus. Então, quando nós entramos na vida cristã, nós não olhamos só para o passado, né? Quando a gente se converteu, se batizou, encontrou Jesus, mas nós recebemos uma fé e vivemos nessa fé que ela faz com que a gente tenha a vida presente, mas a nossa caminhada e a vida futura. Então, o Evangelho não está só relacionado com os eventos passados, mas com os eventos presentes e principalmente com os eventos futuros que nós vamos ter a partir da nossa fé. A fé é uma jornada, uma peregrinação. Então, se alguém um dia perguntar para você o que é fé, é óbvio que a gente leu lá, né, no versículo 1, né, que a fé é a certeza das coisas que ainda não existem, né? A gente usou o exemplo da planta. É como se você tivesse a planta do apartamento já na sua posse, já pertence a você aquele apartamento, mas ele ainda está lá sendo construído. E você sabe que ele vai ser finalizado porque você tem posse daquilo. Mas também a fé é uma jornada. A fé não é só sobre aquilo que você vê no futuro, sobre a certeza, mas a caminhada que você tem até que aquilo se cumpra, ou talvez não se cumpra nessa vida, mas se cumpra quando nós nos encontrarmos com Jesus. É disso que vai falar. Então a fé, mais do que essa certeza, é essa jornada, essa peregrinação que nós temos na nossa vida cristã, de toda a nossa caminhada. Então há dúvidas se todos estes, né, diz respeito a todos os exemplos dados desde o início de Hebreus 11, como Abel, Enoque, Noé, Raabe, etc., ou a Abraão e a sua família imediata. O contexto sugere que se trata apenas de Abraão, embora essas palavras pudessem ser ditas de todos os crentes apresentados na Bíblia. Então, quando ele inicia esse versículo 13 e fala, todos estes viveram pela fé, pode ser que ele esteja falando de todos os exemplos anteriores e se encaixa bem, mas talvez pelo contexto aqui ele esteja falando mais especificamente de Abraão, até porque ele vai usar o exemplo de sair de uma pátria e ir para outra, tá bom? Eles morreram ainda acreditando, mas não tendo todas as coisas em que acreditaram. Eles estavam em busca de algo não percebido neste mundo, nesta vida. As promessas em que eles confiaram não foram cumpridas em sua presente existência terrena. Isso é muito interessante, porque a gente olha, por exemplo, a vida de Abraão. Várias vezes não, especificamente em 2 momentos, Deus ele faz a promessa com Abraão, ele renova essa promessa dizendo, primeiro para Abraão olhar para as estrelas, depois Abraão olhar para a areia, dizendo que dele viriam uma descendência, muitos filhos. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente repara que ele teve Isaac, né? Teve Ismael, mas teve Isaac, que é o filho da promessa, e morreu. E aí a gente olha para alguém que morre, e a gente olha para a promessa de Deus para a vida dele falando, mas Deus não prometeu que ele teria muitos filhos, uma descendência imensa? Se a gente for contar o tempo de vida de Abraão, ele não viu a promessa se cumprir. Ele viu só um filho ali, que era o filho da promessa. E mesmo assim, de Isaac gerou Jacó, né? Esaú e Jacó, que também foram 2 filhos, né? E aí depois, sim, de Jacó gerou as 12 tribos, e assim a coisa começou a se multiplicar. Mas você percebe que, se a gente olha para o recorte da história de Abraão, a promessa não se cumpriu enquanto Abraão estava vivo. Ele não viu aquela promessa se cumprindo. Não quer dizer que ela não aconteceu, não quer dizer que ela não era verdade. E ao contrário, é como se Abraão tivesse com aquela planta do apartamento, ele nunca viu o apartamento pronto, mas ele tinha fé de que aquilo iria acontecer. Então, muitas vezes, nós podemos ter promessas da parte de Deus que nós não vamos ver se cumprir. Isso quer dizer que a vida cristã, ela não se limita à nossa existência. Isso é maravilhoso. Se você parar para pensar, nós vamos viver, nós estamos aqui, o Vini está aqui, a Mi está aqui, nós vamos ver o quê? 80 anos, 90 anos no máximo, né? Se a gente olha para a história, é muito pouco, é um recorte de muitos e muitos anos, de muitas gerações. Então, pensar que as promessas de Deus se cumprem só naquele período de tempo, as promessas seriam muito menos
grandiosas do que elas devem ser porque elas vêm de Deus. Mas quando a gente olha para as promessas de Deus como um legado, como algo que toca gerações e ecoa pela eternidade, aquilo sim é algo muito mais poderoso. Isso nos comunica duas coisas. Nos comunica que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina, porque hoje nós estamos aqui, somos cristãos, alguém foi alcançado para que a gente fosse cristão. Então, se eu olho para a minha vida, meus pais já eram cristãos, eu nasci, né, com eles sendo cristãos, os pais deles já eram cristãos, mas os meus avós não eram. Alguém falou de Jesus para eles. E a terceira geração, que sou eu, que foi alcançada, tive o privilégio de nascer numa família cristã, porque um dia os meus avós ouviram do Evangelho. Então aquilo tocou gerações e vai continuar tocando gerações. E, ao mesmo tempo, nos comunica, sabe o quê? Que eu e você somos muito pequenos diante da missão de Deus e do reino de Deus, tudo aquilo que Ele vem fazendo. Então, quer dizer que Deus é muito maior, porque tudo está relacionado com Ele e não com nossa limitação de tempo aqui nessa terra. Então, a Abraão foram prometidos filhos e ele veio para ver o filho prometido do ventre de Sara. Entretanto, tudo que Deus tinha prometido, descendentes como as estrelas do céu e com eles a possessão da terra, não ocorreu nessa vida terrena, ou seja, Abraão não viu. Ele morreu ainda esperando por tudo o que almejara e pelo que empreendeu em uma jornada nessa vida. Parece triste, trágico e até desmotivador. Imagina, Deus te deu uma promessa, mas você não vai ver ela cumprindo, né? Todavia, algo que isso nos diz é que o cristianismo não é uma religião focada na terra e na vida presente, ou em pessoas, ou em você. Você não é o centro do cristianismo. De fato, mesmo as nossas bênçãos presentes, abundantes e maravilhosas como são, estão localizadas no céu e são acessadas pelo exercício da fé. Então, o cristianismo é esse modo de viver onde as verdadeiras promessas e as maiores promessas eu vou encontrar quando essa vida terrena se finalizar. Então, na verdade, a minha fé é essa jornada de peregrinação, focando naquilo que eu vou receber, depois que a minha jornada nessa terra vai ser finalizada. Então, isso é muito interessante, porque o mundo ele vive essencialmente assim, mas não é a maneira de vida do cristão. Os cristãos percebem que mesmo no fim dessa vida, as bênçãos pelas quais esperamos não terão sido recebidas. É interessante porque quando a gente olha para as pessoas, elas estão construindo coisas que vão ser usufruídas no período que elas estão vivas e quando elas morrerem não vai existir mais. Então, todo o sistema de trabalho, de estudo, de recompensa que nós olhamos para as pessoas que não são cristãs são baseadas em recompensas agora e nessa vida. Porque se você imagina, vira para uma pessoa que não é cristã e fala, olha, você vai trabalhar a sua vida toda, mas a recompensa que você vai receber, você não vai receber nessa vida. Ela vai achar que isso é loucura. E de fato é. É isso que o Evangelho é loucura para aqueles que não entendem que as recompensas que Deus vai nos dar muito maior serão aquelas que nós vamos receber quando nós estivermos com Ele. E o interessante é que quando fala estrangeiro aqui no nosso texto, né, no grego, o autor de Hebreus traduziu isso com duas palavras. A primeira é xenoi, que significa estrangeiros, de fato, né? Esse era um termo pejorativo que indicava intrusos. Não é o tipo de palavra que alguém gostaria de ver aplicada a si. Ele descreve não apenas uma pessoa de outro lugar, mas também alguém que não se encaixa, que não pertence. Em nossa sociedade, os estrangeiros conseguem se incorporar, mas o escritor de Hebreus diz que os cristãos jamais se incorporam nesse mundo. Então, uma das traduções para a palavra de quando o autor de Hebreus dá estrangeiro é essa palavra xenoi, que era quase um xingamento, sabe? Que significa que você não é só estrangeiro de fora, mas que você é de fora, veio para um local e você não se encaixa nesse local. Ele está dizendo que o cristão ele não se encaixa com o sistema desse mundo. E o que eu estou falando aqui não é que nós nos distanciamos, nos alienamos, nós ficamos à parte, não. Nós influenciamos, nós estamos inseridos, nós participamos, nós queremos transformar, nós queremos impactar. Mas o que a gente está dizendo é que no final das contas, se eu olho para a mentalidade, para a cosmovisão de um cristão e para quem não é cristão, são coisas completamente diferentes. As decisões que eu tomo não são tomadas para que eu receba algo agora. Porque se eu olho para o mundo agora e eu quero recompensa agora, vai ser fácil eu pensar em mentir, tirar vantagem das pessoas, eu poder, de alguma forma, corromper ou ser corrupto, entende? Porque se o meu objetivo é usufruir agora, é ter agora, e porque eu mereço agora, eu vou fazer essas coisas. Mas agora, quando eu olho para frente, quando eu tenho a visão cristã de entender que a minha recompensa está na eternidade, até as minhas decisões elas são transformadas. Então, mesmo que eu esteja inserindo no mundo e querendo transformação, e querendo impactar,
Minha forma de viver, ela é completamente diferente daquele que não acredita em Deus. É por isso que eu não me encaixo aqui. Eu sou um estrangeiro e eu não sou um estrangeiro que não pertence, mas eu não consigo me encaixar ao sistema de como as pessoas vivem, o estilo de vida delas, a correria de vida delas nesse mundo. O outro termo é parepidemoi, né? Ou peregrinos, que também ele usa no texto. São pessoas de passagem em direção a outro destino. Nos escritos gregos, o termo era aplicado a alguém alojado temporariamente numa estalagem, sem uma casa no local por onde passava, mesmo que fosse ficar lá por um tempo. É isso que o nosso texto diz sobre Abraão e aqueles que seguiram na fé. Ao admitir que eram estrangeiros e forasteiros, eles manifestam estar procurando uma pátria, que nós lemos no versículo 14, a saber, uma no mundo por vir. Uma vez que todos viemos de algum lugar, isso requer que o crente abandone sua casa para responder o chamado de Deus, que está no versículo 15. Então, esse outro termo que nós utilizamos para nós, além de estrangeiros que não se encaixam nesse mundo, nós somos esses peregrinos que estamos temporariamente estabelecidos no local, mas estamos de passagem. Em breve nós vamos deixar esse local. Isso é muito interessante porque isso pode nos trazer um engano de achar que no final nós vamos morar no céu. Mas não é isso. Nós vamos morar em uma outra pátria. Quando ele fala de outra pátria, ele está falando de outro reino, de outro local, de outro sistema. Porque quando nós olhamos para Apocalipse, no final das contas, o céu também é um local temporário para aqueles que morreram. No final das contas, todos nós viveremos aqui, numa nova pátria, no novo reino estabelecido, na nova Israel, que é falado. Então não é que a gente vai sair desse mundo e o nosso destino final é o céu. O nosso destino final não é o céu. O nosso destino de origem é o céu. Nós estamos passando por esse mundo temporário que em breve vai ser restaurado e será um novo mundo, mas do mesmo local. Então, nossa finalidade não é ir para o céu, nós viemos do céu, lá é a nossa origem. E nós vamos continuar aqui, mas numa terra completamente transformada quando o Jesus voltar. Por isso que nós estamos de passagem nessa pátria atual. Abraão estava vivendo na terra de seus pais quando Deus o chamou para partir e ir para a terra da promessa, para lá viver como estrangeiro e forasteiro. Então a gente está usando o exemplo de Abraão aqui. Hebreus o elogia graças à sua fé, por ele não ter tentado voltar, né? Lá diz Hebreus 11:15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, ou seja, naquela terra, teriam a oportunidade de voltar. Nada ficou entre Abraão e o seu antigo lar, nada além de sua fé. O fato de ele não ter tentado voltar mostra a força e a realidade dessa fé. Praticamente a pior coisa que se pode dizer de alguém que um dia professou a fé em Cristo é que ele voltou para a casa que havia deixado. A acusação mais forte contra os israelitas no Êxodo foi que eles reclamavam acerca das dificuldades de sua jornada e ansiavam retornar à antiga escravidão do Egito. Então, basicamente, ele está dizendo aqui que nós que estamos a caminho desse novo lar, nós não podemos olhar para a antiga casa que nós vivíamos e dizer que lá era melhor, ou que lá eu tinha mais opções. Isso quer dizer muito sobre o que o povo viveu no Egito, né? Nós olhamos para o período que eles viveram no deserto e eles sempre reclamavam, né? No Egito tinha cebola, no Egito nós tínhamos o que comer, no Egito tinha carne. Então eles estão olhando para a terra em que eles deixaram e não estão executando a fé para entender que Deus está levando eles para um caminho melhor. Isso é muito interessante porque nós vimos durante todo o livro, a carta aos Hebreus, que o autor de Hebreus utiliza o exemplo do povo de Israel para dizer sobre incredulidade. Então, quando nós olhamos para uma vida que nós tínhamos ou poderíamos ter, isso é falta de fé, isso é incredulidade. Por exemplo, se você está numa situação onde você visualiza que se você não tivesse talvez a integridade cristã, ou talvez você não fosse cristão, você tomaria decisões diferentes que te trariam mais retorno, seja financeiro, seja de poder, e você fala assim, nossa, se eu não fosse cristão, eu tomaria essa decisão. Isso é olhar para casa de trás, sem crer que Jesus e Deus está te colocando numa jornada que vai te trazer benefício, talvez não nessa presente era, não no tempo que você está vivo, mas com certeza no futuro. Então todo esse sentimento, que nada mais é do que um sentimento de incredulidade sobre como poderia ser a sua vida se você não fosse cristão, que você pensaria que poderia ser melhor, é um sentimento que o autor de Hebreus está condenando sobre aquelas pessoas que não têm fé. É olhar para o Egito, achar que o Egito seria melhor. Isso é muito importante. Isso vale para qualquer situação, vale para relacionamentos, isso vale para a questão de como você estaria na sua profissão ou nos seus estudos,
ou em qualquer situação que você acha que, se você não fosse cristão, você estaria melhor. Isso não quer dizer que os cristãos devam mudar fisicamente o seu local de residência, não é isso que o autor está dizendo, né? Embora talvez isso tenha que acontecer em casos específicos, né? Que a pessoa tem que se mudar de casa por algum motivo, ok, mas não é isso que o texto está dizendo. Em vez disso, temos de mudar nossas antigas esperanças, sonhos e afeições nesse mundo para outros novos em Cristo e no mundo por vir. O que o autor de Hebreus está nos sugerindo aqui é mudar aquilo que nos dá esperança para continuar caminhando. É isso. Então, aquilo que me motiva, aquilo que me gera impulso, não é mais as motivações que eu tinha, mas as motivações de ser recompensado por Deus, como ele fala no início desse capítulo. Então, Abraão prontamente abandonou tudo. Ao fazer isso, ele mostra o que a fé requer. Então, a fé verdadeira é aquela que, de fato, abandona tudo para ir em direção a essa nova pátria, sabendo que lá é recompensa. A fé faz com que a pessoa deixe sua casa em busca de outra. Está no versículo 16. Essa cidade não é apenas a recompensa do viver como um estranho e estrangeiro, mas também a razão e a motivação. Então, essa nova casa não é só a recompensa que eu vou ter, mas é a que me move. É a razão por eu estar caminhando, por eu estar continuando. A razão de as pessoas gastarem sua vida como se estivessem de passagem é que elas estão a caminho de um lugar amado por seu coração. Então, é como se você retornasse para o seu lar. E aí você estivesse caminhando em direção a ele e isso te motivasse, trouxesse esperança. Cada dia que você acorda, você fala, eu estou mais próximo de estar junto com Jesus. E isso que faz com que eu decida minhas coisas dessa forma, que eu viva a minha vida dessa forma, que eu pense a minha vida dessa forma e tenho esperança de que isso vai ser a minha recompensa. Mesmo que não esteja 100% bom, mesmo que eu passe por dificuldade, mesmo que eu passe por situações ruins, eu sei que existe uma terra prometida, assim como o povo de Israel. E é pela fé, vendo aquilo que ainda não existe, que você, na sua visão, não está vendo nada, não tem certeza se vai acontecer, mas pela palavra de Deus, de que ele disse que seria o nosso recompensador, isso vai acontecer. Então, quando nós olhamos para isso, basicamente para a gente ter isso, né, viver essa experiência de ir para a nossa pátria, se Jesus não voltar, é morrer. Então, morrer seria uma esperança. A morte, está aqui no slide, a morte em si é terrível, ela não é algo bom. No entanto, para aqueles que confiam no Senhor, ela se torna um portal para a vida. Se cremos nisso, então a nossa visão de morte mudará a nossa visão da vida. O nosso tesouro está lá, e para lá segue o nosso coração. Por isso nós nos alegramos, nós alegremente aceitamos o fato de que somos peregrinos aqui, porque ele nos diz que temos uma herança lá. Isso é interessante porque eu lembro muito do versículo que Paulo comunica, dizendo que morrer é lucro, né? E você olha assim, numa visão, digamos assim, mundana, não mundana no sentido de pecado, mas do mundo, a morte é algo terrível, realmente é algo triste, mas na perspectiva cristã ela é um portal para a vida. É meio loucura pensar assim, de que morrer pode ser um desejo nosso, porque é lá que nós vamos encontrar a recompensa de estar com Jesus. É meio maluco, é meio sinistro assim, a gente pensar dessa forma, mas é isso que o autor de Hebreus quer comunicar. Ele está dizendo, olha, talvez, será que a morte não seja uma coisa melhor para a gente que entendeu o que acontece depois que nós morremos? É isso que ele está nos falando. Então, no final das contas, né, aquela passagem de viver é Cristo e morrer é lucro, Paulo entendeu isso aqui completamente. Então, ele estava ansiando, ele até fala nesse mesmo texto, lá em Filipenses, que o que ele mais deseja é levantar acampamento, é sair do porto, ele usa essas expressões, é deixar essa vida, porque eu vou me encontrar com Jesus, porque isso é a minha recompensa. Se nós entendermos essa forma, e aí eu falo todos nós, né, porque para nós é muito desafiador, para mim é muito desafiador olhar para a morte dessa perspectiva, a nossa vida ela muda completamente. Eu passo a viver de outra maneira, assim como o comentarista está dizendo aqui. Então eu tenho outra percepção e outra visão da vida, quando eu entendo que, na verdade, talvez seja até melhor estar morto para encontrar com Jesus, porque essa vai ser a minha recompensa. É claro que nós não queremos isso, que nós temos trabalho a cumprir, missão a cumprir, nós temos propósito nessa vida, que coisas que Deus quer que a gente faça através de nós, que nós queremos realizar, pessoas que dependem de nós, família. Mas, em último caso, no final ali da história, parece que o Evangelho quer nos dizer é que, na verdade, a morte nos traz muito mais benefícios
do que essa vida presente onde nós estamos no deserto, que é isso que nós vemos em Hebreus. Isso não é um encorajamento para que a gente deseje morrer, não é isso. Mas se caso aconteça, a nossa visão tem que ser essa. Na verdade, nós estamos recebendo de Jesus a recompensa. Isso fala muito no versículo 16b, que diz: por essa razão, ou seja, por esse pensamento, por esse sentimento, por esse desejo, por esse entendimento do que é fé, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. O que poderia ser mais amoroso do que isso? Que Deus, o Deus Santo, o Deus de graça, o Deus soberano de todo mundo, não se envergonha daqueles que confiam nele, que peregrinam neste mundo, ansiando pela casa que ele preparou. É como se a gente estivesse nesse mundo como estrangeiro, peregrinando, mas o tempo todo ansiando pela nossa pátria, pela nossa casa que Deus preparou. E essas pessoas que têm esse sentimento, nós lemos aqui no versículo 16, Deus não se envergonha de ser chamados Deus deles. Essa é a nossa recompensa, de um Deus que olha para nós e não tem vergonha de ser chamado o Deus dessa pessoa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você entende por que a gente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque Deus diz: eu sou o Deus dele. É como se ele olhasse aqui, né? Eu tenho o Vini, tem a Mi, eu sou o Deus do Vini, eu sou o Deus da Mi, eu sou o Deus do Felipe. Eu não me envergonho de ser chamado o Deus dele, porque eles entenderam o que significa viver essa jornada de fé nessa terra. Então, por todos aqueles longos anos, Abraão identificou-se não com a casa que ele tinha deixado ou com o lugar onde ele residiu, mas com a casa que ele estava buscando e com um Deus que o chamou e lhe deu promessas das quais ele creu. Ele e seus filhos estavam dispostos a serem chamados homens de Deus, não homens do mundo. E por isso Deus estava disposto a dizer, como constantemente lemos no Antigo Testamento: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se vamos andar nas pegadas de Abraão, então podemos inserir os nossos nomes nesse lugar. Deus zelosamente dirá de nós: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, como a gente já viu aqui na carta aos Hebreus. Se em troca dissermos ao mundo que somos dele. Então, se eu disser que eu pertenço a Deus, que eu sou peregrino nesse mundo, que eu sou estrangeiro, que eu não me encaixo aqui, que eu estou em direção a outra pátria, que a fé é essa jornada, e que meu desejo é ser recompensado por Deus e encontrá-lo, Deus vai poder ser o meu Deus, eu vou poder ser o povo dele. E ele vai poder dizer: eu sou o Deus do fulano, da fulana, com o maior prazer. E aí nós vamos para o versículo 35 e 40. A gente deu um pulo aí, tá? Porque realmente ele vai dar mais exemplos da fé de Abraão e de outros textos que nós vamos ver. Nós vamos lá para o versículo 35, que já é finalizando aí o capítulo de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, tá? E aí, olha só o que ele vai dizer. E aqui ele começa a trazer mais uma perspectiva sobre fé. Até o versículo que a gente havia lido na aula passada, parecia que a fé era esse ambiente onde as coisas davam certo. A gente viu agora que não necessariamente, que a gente pode não ver a promessa se cumprindo. E aqui no versículo 35, ele traz mais um complemento sobre situações em que talvez a fé ela não tenha tantos pontos positivos, vão ter alguns pontos desafiadores também. E ele diz aqui no versículo 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, agora eu queria falar com você sobre essa fé que conquista, né? Realmente, viver uma vida de fé, uma jornada de fé, nem sempre vai nos trazer momentos bons, momentos de recompensa. Muitas vezes nós não vamos ver a promessa se cumprindo, como nós já falamos. Apesar das vitórias, algumas pessoas que confiaram em Deus, mas foram sujeitas às provações maiores. A fé deles, contudo, não foi menos triunfante, pois ela os capacitou a honrar a Deus por meio da fiel resistência até o fim. Está no versículo 35, recusaram a ser libertos, enfrentaram zombarias. Então,
não é porque aqueles que receberam a promessa tinham fé maiores do que aqueles que não. Não, as duas fés eram grandes. Uma grande o suficiente que manteve eles no caminho e eles receberam a promessa. Outras grande o suficiente para manter eles resistindo e encorajando, mesmo diante da tribulação e mesmo diante da falsa desesperança de que eles não receberam a promessa. Por que é falsa desesperança? Porque na verdade eles receberam a promessa depois, né? Alguns foram torturados até a morte e se recusaram a ganhar sua libertação por meio da negação da fé. Ou seja, o que o autor de Hebreus diz que alguns se recusaram a ser libertos não é porque a liberdade foi oferecida para eles de boa. Tipo assim, tá bom, agora hoje você está liberto. Não, chegaram para ele e falaram, se você negar, você vai ser liberto. Então eles falaram, para eu não negar minha fé, eu prefiro continuar preso aqui. E o versículo 36, diz sobre quem enfrentou zombaria, açoites, alguns que foram acorrentados e colocados na prisão. Fala daqueles que foram ridicularizados, acorrentados e colocados na prisão. Podem pensar num número muito grande de profetas que sofreram isso, assim como o nosso Senhor Jesus. Então a gente tem imensas, diversas histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, com principalmente os apóstolos, de pessoas que foram aprisionados, foram acorrentados, sofreram zombarias, e até o próprio história de Jesus e milhares, centenas de milhares de pessoas que a gente não sabe, nem tem histórias, que estão vivendo isso inclusive hoje, porque elas decidem continuar na fé delas. O versículo 37 fala daqueles que foram apedrejados, como foram muitos dos fiéis, especialmente os profetas, ou cerrados ao meio. A tradição afirma que foi assim que o profeta Isaías morreu nas mãos do rei ímpio Manassés, ou condenados à morte pela espada, como o apóstolo Tiago, que foi morto pela espada. Esses homens e mulheres, que é o que fala no versículo 38 aqui, o mundo não era digno deles, foram considerados inadequados pelo mundo por causa da sua fé em Deus. Quando na realidade este mundo, por causa da sua incredulidade, não era o local adequado para eles. Então eles tinham uma visão tão elevada, uma mentalidade tão elevada de como viver a vida, que eles não se encaixavam, assim como peregrinos e estrangeiros, eles não se encaixavam no sistema desse mundo. Não fazia sentido. É como se algo tivesse desconectado. E essas pessoas eram completamente fora da realidade. O mundo não era digno deles porque eles não se encaixavam em nada de como vive o sistema desse mundo. Bom, para concluir, primeiro, o que importa não são as circunstâncias em que nos encontramos, mas nossa fé em Deus. Deveria ser óbvio que a fé cristã não nos garante conforto neste mundo. Sim, Deus nos livra de algumas tribulações, mas outras vezes Ele nos livra em meio à tribulação. Então, muitas vezes Deus vai nos livrar sim do momento ruim por causa da nossa fé nele, mas muitas vezes, mesmo a nossa fé nele, a gente vai ter momentos difíceis de tribulação. Ele vai nos livrar de nós mesmos na tribulação. A gente vai continuar na tribulação, mas é nessa tribulação que ele vai alcançar o nosso coração. A nossa fé vai se permanecer e a gente vai descobrir a nossa fé é verdadeira e a tribulação vai continuar. A tribulação vai permanecer na nossa vida. O fiel Elias foi poupado da ira de Acabe. Olha só, a gente olha, né, na perspectiva, né? O fiel Elias, a perspectiva sempre do lado vitorioso, digamos assim, vitorioso a partir da perspectiva do mundo, né? O fiel Elias foi poupado da ira de Acabe, mas muitos outros profetas fiéis morreram pela espada. Então você imagina, a gente lê a história de Elias e a gente comemora junto com ele, tá vendo? Ele conseguiu fugir de Acabe. Mas e os outros? Tão fiéis quanto Elias, tão profetas de Deus quanto Elias, tão separados para viver uma vida de santidade quanto Elias, foram mortos. E tinham a mesma fé de Elias. Jeremias escapou do ódio do rei Joaquim, mas Urias, seu colega profeta, não escapou. Se Deus enviou um anjo para romper os grilhões de Pedro, ele também permitiu que Tiago, um dos 3 discípulos mais achegados a Jesus, morresse por ordem de Herodes. Então a gente vê que, na verdade, tem momentos que nós vamos sim ser alcançados por Deus e ser livrados, mas a mesma fé que sustenta aquele que é livrado, sustenta o outro, dando coragem, para que diante da situação terrível ele permaneça fiel ao Senhor. Então não é só o lado vitorioso, mas tem momentos difíceis também. Então, Deus pode nos colocar de um lado ou de outro desse registro. Ele pode nos colocar do lado de Pedro, mas também do lado de Tiago, do lado de Elias, mas do lado dos outros profetas, do lado de Jeremias, mas do lado de Urias.
do lado daqueles que tiveram sucesso na conquista ou do lado daqueles que conquistaram na derrota. Então a conquista de um é a conquista do livramento, mas a conquista dos outros também é a conquista de permanecer fiel, mesmo na derrota. O que importa não são as circunstâncias, nem a bênção nesta vida, nem as provações. O que importa é a fé por meio da qual podemos obter, conquistando em todas as circunstâncias por meio do sangue de Cristo. O que importa é a fé por meio da qual podemos obter conquistas em todas as circunstâncias por meio do sangue de Cristo. Eu lembro de Paulo mais uma vez falando, aprendi a ser fiel na pobreza ou na riqueza, né? Eu aprendi a ser fiel no muito quando tinha para comer e quando passei fome, no frio ou quando eu estava agasalhado. Então é nesse sentido, a questão aqui não é o final, não é a recompensa, o sucesso da tribulação, mas o final é sobre a fé que a gente tem, mesmo estando na vitória ou na derrota. Desculpa. A fé basta enquanto esperamos pelo cumprimento das promessas de Deus. Muitas bênçãos vêm para o cristão nessa vida, mas o grande ponto de todo esse capítulo é que aquele encontrado no versículo 39. Isso se deve em parte porque as promessas de Deus estão além do que pode ser recebido nessa existência moral. Não é na carne, mas na glória que estamos aptos a receber de Deus que tem para nós. O versículo 39 diz o seguinte, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Interessante, né? Às vezes a pessoa não recebeu a promessa aqui, como a gente falou sobre Abraão, né? Terceira coisa, né, sobre essa fé que conquista. Em tempo de provação, em especial, exigem fé. De fato, é isso que as provações produzem. Elas testam e aferem a nossa fé. Elas queimam a escória para que o que reste seja puro e glorioso para Deus. Então, no final das contas, a fé, ela precisa passar por esse período de provação para que ela seja testada e seja verdadeira. Então, não tem como a gente achar que ter fé é só trazer coisas boas. Porque a fé vai exigir um momento ruim para ela ser provada. Então, vai ter momento de tribulação, momento de dificuldade para que isso aconteça. E por último, finalmente, lembramos-nos de que a fé, que no fim, quando tudo o mais se for, o que importará é a nossa fé. Somente pela fé que somos salvos. Olhe para trás, para a lista de nomes, para aqueles associados com essas inscrições e pense na grande variedade que há entre eles. Alguns eram judeus, outros não. Alguns eram ricos e outros eram pobres. Alguns eram homens, outros eram mulheres. Alguns eram amados, alguns odiados. Alguns eram bem-sucedidos, outros não. O que então colocou o nome deles nessa lista abençoada dos amados de Deus? É somente uma coisa: fé. Então lembra na aula anterior que eu falei sobre entrar no hall da fama de Deus e ter a sua foto lá? A maneira de você entrar no hall da fama, na sala, no corredor da fama de Deus e ter a sua imagem lá, não é se você foi bem-sucedido ou se você não foi, se você era pobre ou rico, se era mulher ou homem. O único requisito que é colocado lá no hall da fama de Deus é se você era alguém com fé, alguém que acreditava nas promessas de Deus que Ele tinha para derramar para você, mesmo que não fosse recompensas nessa vida, mas na próxima vida. Próxima vida que eu digo é a vida eterna, né? Não que tenha próxima vida. Enfim, vocês entenderam, né? Deu para entender, né? Deu para entender. A fé que possuíam a tudo que realmente importava. Como fé ganhamos Cristo e sua cruz, né? Cristo é a parte boa, a cruz é a parte que não é boa, mas nós ganhamos os dois quando nós temos fé. A perdão dos pecados e a vida eterna. Sem fé, somos deixados para perceber como as coisas inúteis deste mundo, perecer com as coisas inúteis desse mundo. Então, se eu não tenho fé, eu vou perecer igual as coisas desse mundo. Assim conclui o versículo 39. Em outras palavras, o nome deles só estão escritos aqui por causa da fé que possuíram. E o mesmo se aplica ao livro da vida no céu, onde os nomes deles também se encontram. É como se Deus pegasse o livro da nossa vida, de tudo que a gente fez, e tivesse tudo que a gente executou, tudo que a gente conquistou, tudo que a gente ganhou, tudo que você construiu nessa vida. Mas no final, a última página é: ele teve fé ou ele não teve fé. Ela teve fé ou ela não teve fé. É como se Deus pegasse o livro da nossa vida e ele pulasse tudo que a gente fez e fosse para a última página para ver. Teve fé? Beleza, aprovado. Não teve fé? Deus não leu nem o resto. Ele só vai olhar e falar: não foi aprovado, não foi aprovado. E o versículo 40, a palavra-chave é melhor. O versículo 40 ele vai dizer o seguinte: Deus havia planejado algo melhor. Imagina,
todas as promessas que Deus deu para você, mas existe algo melhor do que todas as promessas que Deus deu para você. É isso que Deus planejou para a gente. Por isso que muitas vezes a promessa não vai se cumprir, porque na verdade Deus está planejando algo melhor. Ela é a chave para todo o livro de Hebreus. Olha que interessante. Que fala de coisas superiores em Cristo. Lembra que toda a carta aos Hebreus a gente vem falando sobre coisas superiores. O Cristo foi superior, ele é um sacerdote superior, o sacrifício dele foi superior, a vida dele foi superior, tudo isso, até aquilo que Deus prometeu pra gente, Deus tem algo superior para nos dar. Um plano superior, um sacerdote superior, uma aliança superior, um sacrifício superior, um sangue superior, uma casa eterna superior. Esses heróis da fé estavam esperando para ver estas coisas que são superiores, coisas que só podem ser vistas pela fé em Jesus Cristo. Se esses santos do Antigo Testamento puderam crer, não tendo visto Cristo, conhecendo somente sombras e não a realidade, nada vendo parecido com a clareza com que vemos o preço da nossa redenção pela cruz, então quanto mais fé devemos ter do que eles, nós que somos chamados pelo próprio nome dele. Então presta atenção, se essas pessoas que estão nessa lista, que viveram e foram aprovados por causa da fé dele, eles só viam sombras de quem Cristo é, sombras da verdadeira aliança, sombras do verdadeiro sacrifício, e eles tiveram essa fé, que desculpa nós temos, igual fala o capítulo 2, que desculpa nós temos quando nós vemos a aliança completa, a revelação completa que Deus poderia nos dar através de Jesus, o sacrifício perfeito, tudo perfeito. Se eles tiveram essa fé, e a gente, qual desculpa nós temos? Eles tinham só sombra, só fumaça daquilo que viria, e nós vimos se cumprir. Então não há desculpa para nós sermos fracos na nossa fé. Se a maior promessa que Deus falou que seria feita existiu através da vida de Jesus que morreu por nós, que desculpa nós teremos para ter uma fé fraca? Nós precisamos olhar para Cristo e olhar para o que o Evangelho nos comunica e entender que, na verdade, a nossa recompensa e as nossas promessas superiores estão quando Jesus voltar ou, se isso não acontecer, em nossa vida, quando nós morremos e nos encontrarmos com Ele. É isso que é viver uma vida, entendendo que nós somos estrangeiros e peregrinos e não nos encaixamos no sistema desse mundo. Essa é uma fé que agrada a Deus. Essa é uma fé verdadeira. Essa é uma fé que conquista de fato. É isso que o autor de Hebreus nos fala e finaliza esse capítulo, que é o capítulo 11. E aí, antes de eu dizer se eu vou entrar no capítulo 12 ou não, eu queria ver com o Vini quantos minutos nós temos de aula aí, Vini. 42. Então, vou fazer o seguinte, nós vamos deixar o capítulo 12 para a próxima aula e nós vamos finalizar essa aula aqui do capítulo 11 e no próximo domingo, às 11 horas do horário de Brasília, nós entramos com o capítulo 12, nós vamos falar do início do capítulo 12, porque é muita coisa, e depois, na outra aula, a gente vai finalizar o capítulo 12. Então, temos mais 2 aulas do capítulo 12, e depois a gente finaliza o capítulo 13 de Hebreus, se Deus quiser, para a gente finalizar essa exposição, que está sendo maravilhosa. E se você quer aprender mais, avançar aqui, ler os versículos que nós não lemos até agora, né, que nós pulamos, para a gente continuar, finalizar nossa aula, você lê aí, você vai ver o exemplo de cada pessoa que viveu essa fé verdadeira, ok? Então nós nos encontramos no próximo domingo, às 11 horas do horário de Brasília, para iniciar nosso capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Até lá!